disso. Bom, eu comecei a gravar aqui agora, nesse instante. Então, para quem tá começando aqui o conteúdo, pegando em outro horário, a gente tá aqui com o Rafael, que trouxe aquela cópia que a gente colocou no grupo lá, que é o texto dos gatinhos. Pelo que parece, outra pessoa do grupo aí já tinha visto também a cópia em outros lugares e viu a foto dos gatinhos, então o negócio parece que espalhou um pouco aí. E Ah, é? eu Viram? acho, Que eu acho que foi a legal. Priscila, eu acho que ela tá até aí na sala aí, não sei Nossa, se é a se foi mesma pelo Priscila. Facebook, foi o que eu coloquei. Fui eu que coloquei. Agora, se foi no Instagram, é Pode ter sido outra pessoa também, né? Algum print, alguma coisa uma assim. amiga, a Patrícia. Então, eu vi que algumas pessoas chegaram a compartilhar o texto Hum, nos grupos que eu coloquei, mas logo depois como eles foram excluídos, eu não fiquei acompanhando muito mais. entendi. Bom, para quem não viu o texto ainda, a gente vai ler ele aqui. Ele tem um storytelling de fundo, e é um storytelling real. Realmente a moça tá lá com os gatinhos, tá voltando aí, para quem entra na sala não pegou esse pedaço. A moça tá voltando lá do Egito com os gatinhos mesmo. Enfim, tem um desfecho essa história e eu acredito que muita gente vai querer saber esse desfecho dessa história e talvez vire aí até um É, próximo texto aí, né? é, é verdade. Olha, é uma boa ideia. É o próximo episódio, cara. O Storyteller ele É tem várias verdade, etapas aí. nossa. Mas vamos ver lá. Deixa eu só centralizar a tela aqui para eu conseguir ver tudo de uma vez. O bate-papo tá aberto. Quem quiser botar dúvida é só colocar aí. Eu imagino que vocês estejam vendo minha tela. Se não tiverem, alguém me avisa aí. Vou passar para a leitura do texto e para a gente analisar essa cópia. Deixa eu só marcar o tempo aqui. E aí, Siri? Timer 30 minutos. Vamos lá. Gatos, gatos, gatos é o título e tem um subtítulo aqui que é o inesperado resgate em uma jornada de autoconhecimento. Já está prometendo algo mais aí do que só gato. Sabe quando você sente que algo de diferente está por acontecer? Pois bem, pode parecer clichê, mas foi exatamente esse sentimento que, ao passar o fim de ano no Egito, minha primeira e mágica vez, tomou conta de todo o meu corpo, uma sensação estranha e ao mesmo tempo libertadora. O que seria isso que estava vindo de dentro e eu não sabia responder? Bom, só para a gente ver aqui em cima desse trechinho, ele, não sei se intuitivamente, ou se ele já estava escrevendo em cima daquele roteiro que a gente tinha colocado da hipnose, mas ele está acompanhando alguma situação que a pessoa já está passando aqui, alguma impressão que ela possa ter. Sabe quando você sente algo de diferente que está por acontecer? Isso é muito comum em copy hoje em dia. Começar com uma pergunta porque te induz a ter um ponto de vista. O Neto chegou aí, boa noite, Neto. Então a gente faz uma pergunta para induzir já um ponto de vista e remeter a alguma emoção que a pessoa tenha dali. E aí ele confirma, pois bem, pode parecer clichê. Então a ideia que ele pegou aqui foi bacana, que é eu vou mencionar o que ela pode estar sentindo porque é o óbvio. Então, quando eu faço o óbvio, a gente tem ali um instante de conexão, um instante de rapport intenso, que é, olha, estamos falando da mesma coisa, da mesma emoção. Isso é importante, falar da mesma emoção. E aí, conforme você vai caminhando no texto por outras emoções, você vai mencionando e ressaltando essas emoções da pessoa, que ela pode estar tendo ou não. Mas vamos lá. O próximo trecho aqui. Logo eu, que estava no meu caminho de busca, autoconhecimento e liberdade, não sabia responder algo que parecia intrínseco a mim, uma coisa única, e minha curiosidade só aumentava. Mas joguei para o universo e aguardei a resposta. Ela sempre vem. Os dias se passavam e nada. Seria algo que já tinha passado e eu não percebi? Bom, a vida segue, rotinas espirituais, viagens entre cidades para visitar templos, pirâmides, camelôs. É camelos? É camelos ou camelôs? Provavelmente deve ser camelos, né? E tudo de mágico que... É Camelos, camelos camelos. mesmo, a gente tá no Egito. E É, tudo de que tem muito mágico camelo que... no Sim. Egito. Aliás, deixa eu ver. A gente não colocou aqui. Entrou. Fim de ano no Egito, entrou aqui o contexto. Daria talvez para mencionar mais elementos ali
a respeito do Egito para ambientalizar. O pessoal que escreve roteiro para livro de ficção, eles se aproveitam muito disso, de detalhar o máximo possível ali alguns trechos para poder te dar essa sensação de ambientação. Mas vamos lá, cadê Camila? Aqui. Templos, pirâmides, camelos e tudo de mágico que uma morada de alguns meses no Egito pode proporcionar. Certa noite, ao voltar de minhas rotinas de templos e rezas junto a amigos, escuto um barulho vindo, ao que parecia, de uma caixa de papelão. Como a curiosidade matou o gato, né? Essa frase para esse texto, né? Não me contive e fui olhar. Era um barulho agudo, mas bem baixinho. Ao me aproximar, descobri a preciosidade de 3 gatinhos recém-nascidos, com alguns dias de vida apenas. A curiosidade não matou o gato, pelo contrário, salvou o gato. E não um, mas 3, porque meu instinto, meu sentido, meus guias imediatamente me falaram que eu devia cuidar deles. Mesmo na incerteza do que seria dali para frente, decidi que os levaria para casa e cuidaria deles. E sem saber como cuidar de gatos recém-nascidos, segui meu chamado. Pedi ajuda a amigos, fui a consultas em veterinários, preparei papinhas especiais, noites e noites acordando de hora em hora para alimentá-los. Já estava decidido, eu faria de tudo que estivesse ao meu alcance para salvar aqueles serzinhos que me chamaram à noite numa rua egípcia. Essa era a minha missão, era o meu chamado. A sensação estranha que eu sentia dentro de mim e que agora transbordava em amor, carinho e afeto. Logo os bichinhos começaram a crescer, demos nomes, eles responderam bem às comidas especiais, começaram a viajar cidade afora de canto a canto no Egito. É isso mesmo? Crescer, demos nomes, eles responderam bem às comidas especiais, começaram a viajar. É isso mesmo. Nossa aventura em família. Dormíamos nos ônibus rodoviários e casas de amigos que foram apoiar nossa causa. Minha rotina estava bem corrida com as visitas aos templos. E ficou mais ainda com os gatinhos. Mas demos um jeito, como toda família faz. Afinal, eu sou a mamãe gato deles. Sou brasileira, moro no Brasil e passo atualmente uma temporada morando aqui no Egito. Comecei a ver entre amigos os que podiam adotar os gatinhos, pois minha volta ao Brasil estava se aproximando e não poderia simplesmente colocá-los na rua novamente. Apesar de ter muitos gatos de rua no Egito, a probabilidade de gatinhos filhotes sobreviverem sem mãe na rua é muito pequena. Essa taxa ainda é mais baixa se considerarmos gatos filhotes que crescem em casa e soltos ainda filhotes na rua. É triste, e eu não poderia deixar isso acontecer. Com o passar do tempo, muitos amigos acompanharam nossa jornada e se apaixonaram pela nossa história e pelos gatinhos. Muitos quiseram adotá-los, seja do Brasil ou do Egito. Essa procura foi um acalanto para mim. Os gatinhos estavam salvos e já tinham possíveis lares para ficarem. Minha missão estava cumprida, achava eu. Acontece que todo esse envolvimento com os filhotes, o contexto de estar fora do meu país de origem, longe dos meus familiares, meus amigos, todos que são próximos a mim e que faço questão de ter por perto quando estou no Brasil, neste momento não estavam. Sentia falta deles. Sentia saudades, muitas vezes a vontade de voltar para casa era grande. E aí que esses 3 bichinhos mágicos me consolavam. Faziam eu seguir o meu propósito, eu os salvei e eles me salvaram. E foi assim que começou a história de amor entre eu, Pati Flor, uma amante de toda forma de vida nesse planeta, Mashi, imagino que é essa a pronúncia, que recebeu esse nome de uma brincadeira nossa com a palavra egípcia Mashi, e significa ok. Natalie, que... Meshi. É Meshi. Natalie ou Natalie? Meshi, é ok. Ok. Meshi. Natalie ou Natalie? Meshi, Natalie. Que recebeu esse nome por estarmos perto do Natal. E Rabicó, com seu rabinho enroladinho. Essa jornada está linda até agora e tenho certeza que vai continuar linda, pois decidi que os 3 que fazem parte da minha vida também serão parte da minha vida no Brasil. Vamos para casa, eles vão comigo. Vou colocar uma marcação aqui pra gente voltar.
É por isso que escrevo essa carta. Essa carta é para vocês que estão lendo. Conta a nossa história e como vocês podem ajudar a gente a voltar para casa. Nesse momento, estamos com data marcada para voltar ao Brasil e só volto com eles. E essa volta é cara. São 750 euros, que dá cerca de 4.400 reais. Mas sei que a contribuição de cada um de vocês, um pouquinho que seja, vai ajudar nossa causa, vai ajudar essa nossa história de amor continuar florescendo no Brasil. Quer acompanhar nossa história? Me segue no Instagram, @patiflor. Me manda um inbox, terei um prazer inenarrável em falar nossa história e contar como é nossas vidas. Quer ajudar a manter essa história de amor mágico? De amor intercontinental, de amor incondicional? Ajude nossa vaquinha. Você pode ajudar com a vaquinha direto pelo link e tal. Você também pode ajudar com um Pix direto para minha conta, os dados bancários, a chave do CPF, o Pix. E qual valor posso contribuir? O valor que tocar o seu coração. Por Pix direto, R$1 já está valendo. Para vaquinha, €1, que é 6,60. É o valor mínimo aceito pelo aplicativo. Bora ajudar? Bora! Vamos! Nossa volta está próxima, contamos com sua ajuda. Com amor, Patiflor, Mesh, Nathalie e Rabicó. Patiflor é o nome da moça, né? É isso? Isso é o Entendi. @Flor, Instagram, e ela é terapeuta, e ela posta sempre, ela é muito ativa no Instagram, e ela tá sempre contando a história dos gatos e ela, né? Que bacana. É isso. Isso tem quanto tempo que aconteceu essa decisão dela de falar, não, agora nós vamos pro Brasil juntos? Não, essa decisão já estava há um tempo, tipo uns 2 meses, acredito, mais ou menos. Entendi. Só que ainda estava nessa indecisão de como que seria, né? Se ela teria grana para poder arcar, se não teria. A campanha da vaquinha, né? Da vaquinha já tem umas 3 semanas. Do link para poder angariar fundos. Eu acho que tem umas 3 semanas, quase 4, quase um mês. Entendo. Bom, mas como diz, o próximo episódio já é que bateu a meta, já está trazendo para o Brasil, né? Ou ainda está em arrecadação ainda? Isso vai. Não está mais em arrecadação, não. Tá. Bateu a meta, assim que bateu, ela parou de divulgando os stories pedindo, né, para contribuir e tal. Que bacana, cara. Ó, a Priscila tá comentando aí um detalhe, foi tão real que sentia ser mesmo. Por isso fui buscar o Insta da Paty e já sou seguidor e quero ver todo o enredo dessa história. Olha aí, ó, a própria Priscila lá do grupo, ela soltou uma que é uma objeção consciente, que legal. né? Que acaba vindo à tona. Legal. Que acaba sendo de outras pessoas também, que é, pô, será que é real mesmo, né? E eu acredito que foi por isso também que a Priscila falou, deixa eu ir lá ver a história real que tá aqui sendo exposta. Sim, e aí foi por isso que eu fiz questão de botar o link do Instagram dela, né? Pra ver que é real, porque eu sei que ela é muito ativa no Instagram, né? Então, e com os gatos ela ficou mais ainda, então ela vai contando tudo, foi bem legal. Que bacana. Bom, como foi você que escreveu o texto, você tem algo que hoje você bater no olho nele, você trocaria de ordem, você mudaria, você daria mais ênfase? Olha, da história em si não, sim, da história, né? Porque eu acompanhei a história dela toda, desde quando ela pegou os gatinhos, né? Uhum. Mas se fosse para uma carta, né, sei lá, um texto de venda, acredito que teria que mudar muito. Um dos pontos que você falou comigo é essa chamada mais do início, e que eu já queria ter colocado essa chamada da ajuda, né, financeira mais para o início, só que eu não sabia como fazer isso. Uhum. E eu ficava com medo de eu colocar isso já no meio e perder o leitor no meio do texto ou logo no início, sabe? Sim. Que mais? Eu acho que ficou um texto grande também para essa questão da venda, tanto que
o meu objetivo era eu conseguir colocar isso no Instagram e botar para as páginas, né, para essas páginas de animais, e eles repostarem em stories, e foi uma coisa que eu não consegui. Então, acho que o tamanho eu teria que mudar, né, diminuir, dar uma condensada, e né, eu não soube como fazer isso também. Eu acho que por também ter pouco tempo, né, e a ação já ter que estar rodando, foi uma coisa que me causou ansiedade. Então eu peguei o texto do jeito que já estava, já saí enviando para todos os grupos possíveis que eu tinha, e outros que eu saí entrando também para poder divulgar. Sim, esse texto foi uma coisa meio desesperada, assim. Você colocou ele no papel de uma sentada só na cadeira, ou você travou muito tempo nele? Como é que foi? Não, foi uma só. Fiquei acho que umas 2 horas escrevendo, 2 horas e meia. Ele saiu, eu falei, tá, eu sei que eu tenho que mexer nele. Amanhã eu vejo isso. E aí fui dormir na maior ansiedade. No dia seguinte eu fui olhar para ele e não conseguia mexer em nada. Uhum. Aí eu fui conversar com a minha amiga, falei, cara, preciso te falar uma coisa. Aí ela, Rafa, eu vou entrar agora numa sessão, que ela ia dar uma sessão, né, ela é terapeuta. Uhum. E quando voltar a gente conversa. E eu não tinha disparado ainda as coisas. Eu falei, nossa, isso vai demorar, eu sei como é que ela é, eu falei, preciso mandar isso logo. Aí mandei, saí mandando pros grupos. Entendi. E quando ela voltou, isso foram tipo umas 3, 4 horas depois, eu falei, olha, eu escrevi um texto para te ajudar e queria ter conversado com você antes, porque eu escrevi como se fosse você, a gente não ajustou nada. Uhum. Ela falou, eu confio muito em você, não tem problema, o texto é nosso. Eu falei, então tá bom. Aí ela só pediu o texto para ver. E aí, quando ela leu, ela falou que ela chorou. Porque ela lembrou, né? Para ela tem muita emoção, né? O que a gente falou aqui também na aula anterior sobre hipnose, acho que foi na segunda ou terceira, não lembro. Que é essa coisa de citar sem mencionar, mas no seu caso aqui você está dando os nomes, você está dando os momentos, você está dando as emoções, as decisões que são dela. Então isso toca muito forte na pessoa mesmo. E Sim. Como a Priscila comentou, foi tão real que sentiu ser real mesmo a coisa. E isso, o que você fez de soltar assim, numa sentada só o texto e não ficar colocando em tanta lógica, em tanta sequência correta, é o ato de escrever, puramente. É isso que eu tento não só aplicar na minha vida, mas também inspirar outras pessoas a fazerem, que é, olha, não fica preocupado com os gatilhos, né? Como diz o Neto da outra vez, os gatinhos mentais. Não fica preocupado com os gatilhos, nem com a ordem, nem com a sequência, porque a gente tenta fazer isso para um texto de vendas na busca de cometer menos erros e que vai dar mais resultado financeiro, né? Então a situação ali já é sobre uma venda monetária de você, olha, tome uma decisão de adquirir algo, de ter algo em troca, e em troca disso você me dá um dinheiro. Aqui, você também está vendendo, só que você está vendendo uma ideia. Sempre é vendendo uma ideia. Quando alguém compra um produto, é a mesma coisa, a pessoa comprou a sua ideia e o produto é ferramenta para executar aquela ideia que você inspirou a pessoa a entrar nela. Então, algumas ideias vão ser mais convincentes, outras menos. Depende muito, muito, muito. E é o que eu quero enfatizar com vocês aqui. É a autenticidade, gente, é a sinceridade. Isso aqui é um exemplo de texto que é autêntico. É uma situação de alguém que quis ajudar a amiga e falou, olha, escrevi aqui o que eu sei a respeito, genuinamente, não tentei fazer aqui gatilhos de urgência, nada no sentido, é só na maneira de ajudar mesmo, e passou a autenticidade, inclusive, para outras pessoas que já estavam no grupo aí. E dá para fazer ajustes para deixar mais enfático emocionalmente? Óbvio que dá, e aí que entra o Neto falou, perfeccionismo é a morte. Realmente, ele não pode te travar, né? A Priscila, eu acredito que vendemos o tempo todo, consciente ou inconscientemente. Eu também acredito, a gente vende ideias. Vocês compraram a ideia de aprender copywriting aqui comigo nas aulas e vocês compraram isso. Estão dando o que em troca? O tempo, a disposição, a energia, o fosfato do cérebro que está vindo para cá, né? E a confiança, ela vem como primeiro. Se você não conseguir vender a confiança primeiro, não vai adiantar qualquer coisa que você ofereça. Mas vamos lá. O Neto que tá aí, ele gosta de fazer uns comentários bacanas. Neto, se você tiver alguma coisa a ponderar sobre o texto aí, alguma coisa que à primeira vista te chamou a atenção, e outras pessoas também, a Priscila também já tá mais participativa. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver, o Rodrigo tá aí, Rafael e o Bruno. E quem tá vendo a gravação, infelizmente,
Aí tem que comentar nos comentários aí, mas eu vou ler os comentários, então se você quiser. O texto dele, na minha opinião, ficou um texto assim bem sincero e ele chamou muita atenção no começo. A headline dele foi boa. Não foi ruim, não. Me gerou assim muita curiosidade, entendeu? O texto dele. Dá para fazer uns ajustes, tá? Mais escanear mais para ficar mais assim, mais gostoso de ler, entendeu? Que ele deixou o parágrafo muito junto, mas isso aí é uma coisa que ele, como é que se diz? Ele ajusta depois. Sim. Isso é detalhe pequeno. E às vezes tomar um choque desse de um parágrafo grande aqui, já passa o recado. Fala, olha, tem mais texto que o normal, então só entra nessa se você estiver empolgado mesmo. Né? Isso já atrai para as pessoas. Tipo, não, eu estou disposto. É alguém que vai levar até o final, que não vai debochar, que não vai criticar tanto da história. Né? A frase, mas damos um jeito como toda família faz. A Priscila está falando e acho que ela vai fazer algum comentário a respeito. Eu tinha um problema muito grande quando eu comecei a estudar a copy, que eu só queria fazer as coisas bem perfeito. Eu só queria escrever quando eu tivesse com a estrutura pronta. E agora não. O que é que eu estou fazendo? Todo dia eu estou escrevendo de 1 a 2 horas por dia. Eu pego um tema, aí saio escrevendo. Inclusive, essa semana eu vou escrever um conteúdo, vou mandar você analisar para ver. Porque, assim, o perfeccionismo é a morte. Se ele aí, o rapaz que escreveu isso aí, se ele fosse esperar ajustar tudinho, ele perde o time da coisa. E essa frase aí ela é forte, perfeccionismo é a morte. Mas eu vou complementar ela. Mas o aperfeiçoamento gera vida. Perfeccionismo é morte. Se você quiser fazer perfeito para depois soltar, vai dar errado, cara. Você não vai conseguir sair do lugar. Mas solta do jeito que tá e vai aperfeiçoando. Isso vai acontecendo até inconscientemente. Foi o que eu comentei na aula de apoio lá para bloqueio criativo. E é o que ele fez. Sentou, colocou no papel tudo. Saiu do jeito que a alma estava pedindo. Show. A Priscila fez um comentário aí, que é na frase, mas damos um jeito como toda família faz. Quando escrevemos com a alma, tocamos a alma do outro. Essa frase da Priscila está revelando uma coisa que a gente vai ter que tocar nesse assunto aqui, principalmente se a gente for já entrar em cima de storytelling, que são os valores humanos. Os valores mais intrínsecos dos humanos, ele vai estar linkado numa coisa que eu só consegui encontrar dentro da psicologia, assim, de maneira mais nítida, lá na constelação familiar sistêmica. E isso não é muito compreensível para todo mundo. Estudar constelação sistêmica não é uma coisa tão fácil. O autor principal ali, Albert Hellinger, ele não teve livro que ele mesmo escreveu com os conceitos assim separadinhos. A maioria dos livros eram aulas transcritas e sessões mesmo de práticas de constelação familiar sistêmica, que os alunos ali iam escrevendo, redigindo e depois gerava publicação. Mas o que entra aí nos valores humanos? Aceitação, família. Dentro de família, eu vou colocar até algo a mais aqui, que é laços parentais. Esses laços parentais é o quê? Pai e mãe. Vocês vão notar que não todo, né, mas a maioria dos jogos, filmes, histórias infantis, sempre vai ter um dilema a respeito de pai e mãe. Porque não tem como fugir disso. Todo ser humano, ele veio de uma origem familiar, então vai estar impregnado nele isso. Vão ter alguns seres humanos aí que vão dizer, mas pra mim não serve, pra mim não existe, pra mim isso é balança. Isso aí só tá negando, tá? Isso é um prato cheio pro Freud, da psicanálise, só tá negando, vai gerar sintoma, com certeza. Mas vamos lá. Valores humanos, aceitação, família, vocês conseguem perceber outros valores humanos aí? Lealdade, a própria amizade. Esses valores humanos, eles são mais fáceis de causar identificação. No caso dessa história, ele toca numa ferida humana que é a da compaixão pelo incapaz. No caso, os gatos sendo esses personagens de incapazes ali, eles vão tocar numa ferida humana que é quase inevitável de você se render. Quase, porque alguns perfis não se rendem.
Querer participar de um grupo é um deles. Sim, a aceitação ela entra nisso. É o querer fazer parte daquilo, querer fazer parte da família, querer fazer parte do acompanhamento dessa história. Isso faz parte da aceitação também. Como que a gente pode misturar esses valores e perceber outros surgindo aí? Colocar dilemas parentais serve para qualquer público ou é bom só para criança? Para qualquer público. Para qualquer público ele é muito bom. Ele vai tocar o coração, inclusive, do machão mais chucro do sertão. Ele vai tocar quando você fala da mamãe dele, da mãezinha dele, da madinha. Né? Os nomes vão surgindo, vão trocando, mas você está falando daquela figura que é ou muito odiada por ser amada, ou muito idolatrada por ser amada também, às vezes de um jeito errado, na maioria das vezes. Mas esse é outro assunto. Qual o livro que ensina isso, valores humanos? Olha, Neto, boa pergunta. Tem do Bert Hellinger, tem um aqui. Tem um que chama A Ordem do Amor ou As Ordens do Amor. Deixa eu conferir aqui para te falar o nome correto. Agora lá vai eu apanhar do navegador aqui. Bert Hellinger. Ordens do Amor. Ele não tem as nem os. Livro. Ordens do Amor, é isso mesmo. É do Bert Hellinger. O Bert Hellinger ele tem aí na faixa de uns 70 livros, se não for mais. Então, sem saber ele por onde começar, mas a Ordens do Amor, ela deixa um pouco isso mais explícito, a questão de qual a sua função dentro da figura familiar, inclusive do órfão, tá? Não fica naquela ilusão de que, eu tô falando com um público que não tá ligando para isso, que se vê como orfalizado, que se vê desprendido das questões parentais. Não existe esse, tá? Não existe. A gente só vai trocar essas imagens, essas figuras, essas funções por outras pessoas, por outras representações, mas a gente sempre vai ter isso intrínseco na gente. Colocar apelidos nos personagens parentais vai gerar mais identificação? Me dá um exemplo. Não entendi muito bem a pergunta. Colocar apelidos nos personagens parentais vai gerar identificação? Nesse texto aqui que o Rodrigo fez, é Rafael, desculpa. Ele colocou ali, lá embaixo, alguém falando assim, sou aqui, como toda família faz, afinal, sou a mamãe gato deles. Isso aqui é um apelido, para uma questão parental. Né? O Zoom falando que falta 10 minutos. Mãezinha, mama, sim, isso pode gerar identificação, quanto pode gerar estranheza também. Porque nem todo mundo chama a mãe de mãezinha ou mama. Né? Mas você... Como é que eu vou dizer? Você dando um tiro de metralhadora, usando vários termos, você pode aumentar a sua chance de causar identificação com um dos públicos aí. Porque a hora que você fala uma palavra, a Thalita, né, que tá perguntando, na hora que você fala uma palavra específica para aquela pessoa, por exemplo, tem um amigo meu que ele chama uma filhinha dele de Jelly Bean, por causa do desenho. Ô Jelly Bean, ô Jelly Bean. E eu já vi algumas crianças utilizando dessa nomenclatura que os desenhos trazem, né? Ou então o papai da Peppa Pig, e acaba naquele tom de brincadeira utilizando desse dengo, né? Dessa intimidade, e mesmo os adultos eles vão carregar isso, né? Então papai, mamãe, mama, né? Como você falou mesmo, isso depende muito do contexto, como eu falei, no caso de alguém do sertão, vai falar amadinha ou padinho. Então, esses nomes eles vão sendo trocados. Dindinha, aqui em Minas, é muito linkado à madrinha, quem tem madrinha. Né? É aquela figura, amiga da mãe e do pai, que vai fazer aquele vínculo ali de ser a madrinha ou padrinho da criança, dentro daquele contexto religioso, cristão. Tem essa figura aí, e aqui chama-se Dindinha. Dindinha. O Neto fala muito do Pablo Marçal. O apelido dele, Titi, provavelmente é uma figura carinhosa familiar de titio. Então é aquela abreviação que tem. Mas adivinhar isso tem jeito? Fica complicado adivinhar isso. Aqui no Rio, os mais antigos também falam dindinho. O Rafael tá falando aí. Então, você conhecendo a linguagem das pessoas, fica mais fácil de você acertar esses símbolos,
né? Esses significantes linguísticos aí. Mas vamos lá, valores humanos, aceitação, família, laços parentais, lealdade, amizade, compaixão pelo incapaz. E tudo isso regado a drama. Todo filme vai ter um drama, desde o filme do super-herói, pode ser o Velozes e Furiosos lá, não tem nada de drama, é filme de ação. Vai ter drama. Tem o drama. O drama é o quê? É um momento de tensão e alívio. Isso é a montanha-russa do storytelling para roteiros de filmes, de livros. Tem que ter essa tensão, tem que ter o alívio, porque é o que vai manter a pessoa presa. A Patrícia chegou em casa agora. Tendo essa montanha-russa de sobe para uma tensão e desce para um alívio, você consegue brincar, e é literalmente brincar, com essa sensação de causar um sustinho na pessoa. Você vai notar isso lá dentro do storytelling, nessa roda aqui, ó. Cadê? 12 passos, jornada do herói. Não lembro se eu abri essa roda aqui com vocês, eu acho que não. Acho que eu abri foi um dos 12 arquétipos de Jung. Tem um cabalismo aí, né, por trás do número 12 e tal. Vou pegar essa aqui que tá mais rápido. Abrir mais nova guia. Nossa, a qualidade tão boa da imagem que eu vou ter que abrir outra. Essa aqui. Aí, essa aqui tá bonitona. Olha, a gente tem 12 passos dividido em 3 atos. Então, do passo 1 até o passo 4 é o primeiro ato. Do 5 ao 9 é o segundo ato. Do 10 ao 12 é o terceiro aqui. Então, eles vão mudando de cores também porque existem dramas diferentes. Quais os melhores livros de storytelling? A Jornada do Herói, ela é um tema muito falado com o Joseph Campbell. A ideia do monomito, né? O monomito de Campbell. Ele já começa a falar dessa coisa da Jornada do Herói e divide os 12 passos. Inclusive, ele menciona alguns dos arquétipos lá dos personagens para esses 12 passos aí. Deixa eu ver, outra literatura tem o do... como é que é o nome do cara? É um cineasta de Hollywood. Um cineasta de Hollywood que ele o livro dele é baseado no do Campbell, né? Mas é tipo um resumo desse cineasta de Hollywood. Eu já ouvi falar, só que eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele é um roteirista. Hollywood Storytelling. Cadê ele? Se não aparecer aqui rápido, a gente deixa pra lá depois. Robert McKee. E eu acho que tem um outro também, sem ser o Robert McKee. Robert McKee é conhecido aí pra quem já escreve livro, quem faz roteiro. Mas eu acho que tem um outro cara, mas é o McKee mesmo. Ele inclusive tem um livro que chama Story. A Story, eu não sei se tem ele em português, mas eu acho que concede ele aí, não vai ser Story em português. Então, gente comentando do livro, você já consegue pesquisar muita coisa. É o Robert McKee. Cadê o nome dele? Deixa eu colocar aqui. Robert McKee. Eu acho que eu escrevi errado. Cadê? Perdi. É isso mesmo, tá certo. MCKI, Robert McKee. Pode procurar o livro dele chamado Story. Muito bom, é mais recente, poucos anos atrás, mas ele te ensina essa coisa do caminhar pelas emoções. Mas vamos lá, valores humanos, aceitação, família, laços parentais, lealdade. O que eu daria de pitaco aqui? Esse livro do Herói de Mil Faces é o primeiro a relatar a jornada do herói, né? Eu não sei se é o primeiro, Rafael, se foi o Joseph Campbell que trouxe isso. Mas, pelo que ele cita no livro, fica implícito que ele já via esse conceito em outros lugares. Mas ele não deixou explícito no livro dele, não. Eu não lembro se tinha bibliografia no livro dele, mas ele cita bastante coisa do monomito, desse conceito de várias figuras míticas no decorrer da história humana, revivendo essa jornada que é dessa aqui, ó. Que é essa jornada aqui.
Que é alguém que está no mundo comum, que recebe um chamado e ele nega esse chamado porque está com medo, depois ele acaba cruzando esse limiar, ele acaba passando por esse outro universo que é diferente, ele enfrenta todos os seus medos, recebe recompensa até enfrentar o maior medo dele. Ele quase morre, quase desiste, ele até parece que morreu, até que ele ressurge e com um poder que ele não conhecia, trazendo esse poder à tona e assumindo esse novo eu dele. Então ele domina, ele vira o senhor dos dois mundos. Né? Então ele acaba vencendo os medos nesse outro universo e aí ele volta, então por isso tem esse retorno com o Elixir, ele volta já com essa nova pegada, com essa lição aprendida e mais maduro, com esse poder novo, acessível, mas aí ele volta para o mundo comum. Né? Então isso você vai ver representado no Harry Potter, principalmente, eu acho que é um dos mais conhecidos aí. Acho que o único que não segue muito bem isso aqui é o Tolkien é do Senhor dos Anéis, é o escritor do Guerra dos Tronos, esqueci o nome, a expressão, mas Game of Thrones. Game of Thrones, ele não tá nem aí pra isso aqui. Você gostou do personagem, ele vai lá e corta a cabeça. Isso gera muita ansiedade no público, acho que quem acompanhou sabe disso. Mas vamos lá, a gente tem pouquinhos minutos, mas a gente estende isso aqui pro próximo bloco. Compaixão pelo incapaz. Eu comentei isso aqui numa das primeiras aulas, que a compaixão pelo incapaz te faz ser um refém. Então, filhotinhos, bebês, o sofredor, a vítima suprema que não consegue agir por ela mesma. Então, hoje você vê isso vindo muito à tona quando você vai encontrar notícias de pessoas que atacaram cachorros, por exemplo. Poxa, o cachorro não faz nada de mal, como é que você ataca ele? Que crueldade, porque ela é uma vítima incapaz. Ó, a gente está com menos de um minuto aí, eu vou continuar isso aqui no próximo bloco, tá? Vou colocar o link lá, mas já agradeço vocês aí. Se você está acompanhando aí pelo YouTube, coloca sua dúvida aí, sua questão, que eu vou responder ela assim que possível. Tá? E bora lá pro próximo bloco lá. Gente, vou colocar o link lá e a gente continua dentro de poucos segundos.